Uma mulher que não leva a sério e não prioriza a sua vida espiritual, ela não vai conseguir governar todas as áreas da sua vida com precisão. Por quê? Porque ela vai acabar deixando de lado ferramentas que são essenciais para o combate. A Bíblia não é só um livro religioso, ela é uma bússola que traz conhecimentos, que traz sabedoria e que traz princípios que são essenciais para que, através deles, a gente consiga estar preparada para situações espirituais e para situações terrenas. E é claro, para a gente que acredita no Senhor Jesus, para que a gente seja encontrada por Ele preparada para aquele grande dia, para que a gente não seja encontrada com mácula ou com qualquer coisa que possa fazer a gente perder esse evento, mas que a gente esteja preparada. Então, a partir de agora, eu vou te falar 5 características da mulher que tem o governo da sua vida terrena e que será uma forte candidata no arrebatamento segundo a Bíblia. Se você puder acompanhar comigo, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, onde ele vai falar sobre a parábola das virgens sábias e tolas, tá? Através desta parábola, nós vamos decodificar os princípios que uma mulher de governo precisa ter para governar a sua vida na terra e subir no arrebatamento. São 10 virgens, porém 5 delas foram consideradas sábias e 5 delas foram consideradas inconsequentes. As virgens sábias, elas levaram um óleo em vasilha. Então, por exemplo, elas tinham lá as candeias, que é o que elas levavam para acender, e essas candeias tinham óleos, porém 5 delas levaram um óleo de reserva e 5 delas não levaram. O noivo demorou para chegar. E como ele demorou para chegar, elas acabaram queimando aquele óleo que tinha na candeia. Mas 5 delas tinham óleo de reserva. Quando o noivo chegou, elas colocaram óleo na reserva e as outras 5 que não tinha ido comprar mais. E o noivo chegou, quando essas 5 tinham saído para comprar, elas entraram para dentro do banquete da festa e fechou a porta. Quando as 5 virgens retornam e bate na porta para o noivo deixar elas entrarem, o noivo fala que ele fala: "Em verdade eu vos digo, com certeza eu vos afirmo que eu não vos conheço." E ele fala: "Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará." Eu estou lendo na versão King James, tá? O que a gente aprende aqui? Vamos lá. 5 características. A primeira, nós não estamos falando aqui de pessoas do mundo. Nós não estamos falando de pessoas perdidas que não conhecem Jesus. Nós estamos falando de cristãos. Por quê? Porque são 10 virgens. São 10 pessoas que estão buscando santidade. Então, a primeira característica é a santidade, porque a virgem significa santidade. Se fosse 5 pessoas do mundo que não conhecem Jesus e 5 pessoas cristãs, então seria 5 virgens e 5 prostitutas. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que são 10 virgens. Então, aqui está se referindo a pessoas que estão na igreja, pessoas que conhecem Jesus, que estão buscando Jesus, tá? Não são pessoas que não conhecem a Jesus. Então, a primeira característica é santidade. É você preservar o seu corpo, é você guardar o seu corpo, é você não ser uma pessoa imprudente, que se envolve com qualquer pessoa, que coloca o seu corpo exposto a coisas que não vão honrar o seu corpo, que vão estragar a sua saúde, trazendo aqui para uma fala terrena, né? Não vai trazer benefícios para o seu emocional, para o seu psicológico. Então, você é uma pessoa que se guarda, que se reserva, que se preserva, né? E trazendo aqui para o lado bíblico, para o lado cristão, para o lado espiritual, nós sabemos que nós não podemos nos envolver fora do casamento. Então, santidade é algo extremamente sério, tanto que tem uma passagem que fala que sem santidade nós não veríamos a Deus. A segunda característica é que elas eram sábias, tá? Elas eram sábias, então elas possuíam sabedoria. Sabedoria, segundo a Bíblia, nós temos que pedir a Deus. Todos os dias a gente pede a Deus e ele vai derramar sabedoria sobre nós. Sabedoria é diferente da inteligência. A inteligência, ela é algo que nos é dado por herança, a gente já nasce com inteligência e a gente vai aprimorando no decorrer da vida. Mas a sabedoria, ela é espiritual e ela só vem de Deus, ok? A terceira característica é que elas eram prudentes. Por quê? Porque elas tinham óleo dentro da candeia, porém elas levaram mais um óleo de reserva,
para o caso daquele óleo acabar, para o caso do noivo demorar para chegar. Então, o que a gente percebe aqui? O que é o óleo trazendo do significado espiritual para a nossa vida? O óleo, ele é a nossa adoração, a nossa oração, o nosso jejum, o nosso louvor. É tudo aquilo que a gente faz para Deus, as nossas obras, tudo aquilo que a gente faz para Deus, tudo aquilo que a gente busca no reino espiritual, no nome de Deus, trazendo glória e honra para Deus. Isso é o nosso óleo. Então, quando você vê uma azeitona sendo espremida, né, prensada para tirar, para extrair ali o azeite, são várias azeitonas com uma prensa muito forte para extrair um pouquinho de azeite. Da mesma forma é com a gente, tudo aquilo que a gente faz para Deus, a nossa oração diária, a nossa busca, a nossa entrega, a renúncia, tudo isso vai pingando ali o óleo e a gente tem ali o nosso óleo de reserva. As sábias têm um óleo de reserva e, infelizmente, as que foram consideradas inconsequentes não tiveram óleo de reserva. Então, a gente entende aqui que são pessoas que vão para a igreja ali uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, e não tem uma vida diária, né? Porque o problema não é ir para a igreja uma vez por semana, o problema é você lembrar de Deus uma vez por semana, não ter ali uma oração todos os dias, uma entrega, um relacionamento de fato com Ele, né? Então a gente percebe isso aqui, que elas, as sábias, elas tinham reserva de óleo, ou seja, o cristão sábio, a mulher sábia, ela precisa ter reserva de busca em Deus, ok? A quarta característica é que ela é uma mulher que prioriza a sua salvação. Por quê? Porque quando as virgens inconsequentes elas perceberam que o óleo delas tinham acabado, elas pediram para a sábia dar um pouco. Só que as sábias elas não poderiam dar, porque se elas dessem, elas corriam risco de perder a oportunidade de entrar. Então, o que a gente percebe aqui? Que a gente precisa priorizar a nossa salvação, independente do que as pessoas pensem ou que elas acham, ou o convite que ela faz para nós, a gente precisa priorizar a nossa salvação, porque as virgens sábias aqui, elas priorizaram a sua salvação. Não, eu não vou compartilhar o meu óleo, porque se eu compartilhar, eu corro o risco de ficar para fora também, ok? E a quinta e última característica está escrita aqui, ó, no capítulo, no versículo 10. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as virgens estavam preparadas. Entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Então, as 5 características da mulher que governa a sua vida na terra e também é uma forte candidata para subir no arrebatamento e não ficar para o lado de fora, é a mulher que tem santidade, sabedoria, prudência, prioriza sua salvação e está preparada para a volta de Cristo, ok? Tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, que acham que o arrebatamento e ir para o céu e salvação é tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, tá? Deus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, ele ama tanto a nossa vida que a gente tem 2 oportunidades de salvação. A primeira oportunidade é o arrebatamento e a segunda oportunidade é você negar o governo do anticristo. Você morrer por causa de Jesus e, consequentemente, morrendo por causa de Jesus, você vai ser salvo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o arrebatamento, você não vai passar pela morte, você vai simplesmente ser arrebatado. E nesse período você vai ganhar um corpo glorificado. Então você vai estar no seu corpo normal, só que esse corpo ele vai passar a ser um corpo glorificado. Então é um corpo que não vai sentir dor, que não vai mais envelhecer, que não vai ser como o nosso corpo da terra, ele vai ser como os anjos, vai ser eterno. Então nesse caminho você ganha o corpo glorificado e ali você já passa a reinar com Jesus, né? Então quando Jesus ele for para o reino, você já vai com Jesus ali direto, tá? Agora, se você for uma pessoa que acredita em Jesus, acredita na igreja, acredita na Bíblia e tudo, porém você leva uma vida mais ou menos, você não tem essas 5 características que eu te disse, você tá ali um pouco torto ainda, mas acredita, infelizmente você não sobe no arrebatamento, mas você fica
com a oportunidade de negar o governo do anticristo e morrer por causa de Jesus. E aí, morrendo por causa de Jesus, como você vai perder o seu corpo, você vai perder a legalidade de estar vivo, né? Você vai ter que esperar o julgamento final, que é depois do milênio, depois dos 1000 anos, depois, quando de fato todos forem julgados ali, na sua vez, você vai falar que você negou o governo do anticristo, você vai ser salvo. Porém, você não vai participar do milênio, mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Um assunto mais profundo, assunto para outro vídeo. Mas o que você precisa entender é que, por exemplo, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a tua casa e a tola destrói. Então, se você tem sabedoria, você consegue governar a sua casa. Olha que interessante. Você governa a sua casa, você governa a sua família, você governa os seus filhos, você governa as suas emoções. Por quê? Porque você é sábia. Se você é prudente, dificilmente você vai cair em golpe, você vai tomar decisões erradas. Então você diminui a margem de erro. Se você prioriza a sua salvação, você é uma pessoa que não vai mentir, que não vai roubar, que não vai matar. Você já vai cumprir tudo aquilo que está escrito. Se você tem santidade e você está preparada para a volta de Cristo, logo você é uma pessoa que está tomando decisões assertivas na sua vida na Terra. E por esse motivo você se torna uma mulher de governo na Terra e uma candidata forte para subir no arrebatamento da igreja naquele dia. O assunto de hoje ele é um assunto mais espiritual, um assunto mais bíblico, porque buscando aqui, fazendo meu devocional, o Espírito Santo me deu esse entendimento e me tocou para que eu compartilhasse com vocês esse assunto. Eu espero que você tenha entendido e que, se você não entendeu, volta esse vídeo, anota, porque isso é muito importante. Vai lá, acompanha na sua Bíblia para você entender a profundidade desse assunto, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre estou trazendo aqui palavras sobre mentalidade, sobre espiritualidade, sobre governo de emoções. Então a gente fala muito sobre isso aqui no canal. E eu espero que você esteja conosco no nosso próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo!